10, amém? A partir do versículo 17, nós vamos ler. Vou estar fazendo uma preparação, amém? Soberano Deus e Pai amado, estamos aqui mais uma vez na Tua presença nessa noite para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome e engrandecer-Te, Pai, cada dia na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai abençoando esta palavra, que não seja eu, mas sim o Senhor. Visita cada vida nessa noite, visita também essa mensagem pelo YouTube, que alcance vidas, meu Deus, entra com a cura, com a libertação, abra os olhos do cego, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e dá visão, Pai, dá entendimento, conhecimento da Tua palavra. Eu já chamo a Tua existência, Pai, em nome do Senhor Jesus, e abençoa, Deus, nessa noite. Todos dizem amém. Glórias a Deus. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 10, no versículo 17. Amém? A partir do 17 diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e reis por causa de mim, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais preocupados quanto ao que haveis de dizer, porque naquela mesma hora será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem o oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode vos fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra, sem a permissão de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Amém? Pode se sentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus.
Irmãos, aqui Deus chamou os discípulos, né? Pedro, né? Chamado André, e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, cananeu, Judas Iscariotes e aquele que o traiu. Então aqui o Senhor fez uma comissão, né? O Senhor foi chamando cada discípulo ali para, aleluia, para que ele ensinasse a sua palavra, o seu evangelho, né? E eles tinham chamado, né? O qual o Senhor, ali o Pai, porque a Bíblia fala, irmão, que o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos chamou, não foi o homem da terra. E aqui ele vai nos dizer nessa palavra que ali o Senhor escolheu, né, os 12 discípulos, né? Então o Senhor o Senhor discipulou eles, ensinou aqueles, né, discípulos, os seus discípulos 12, para eles fazer ali o propósito que ele havia deixado até nos dias de hoje, né? Então, quando Jesus ali estava com ele, ensinando para aqueles discípulos, né? Quando seria a vinda da volta do homem, né? Quando seria a vinda do Senhor Jesus. E ali ele estava ensinando para os discípulos que antes dele vir, né, que aqueles discípulos que estavam sendo ensinados, eles estavam sendo discipulados, eles teriam que levar o evangelho do Senhor antes da vinda de Jesus, né? Então ali no capítulo 24 de Mateus, ele começou ali a falar para os discípulos o que há de vir, o que ia acontecer. Aí ele falando para os discípulos também, ensinando aqui no capítulo 24 de Mateus, quando viesse terremotos, né? Viesse as pragas, viesse, aleluia, acontecer o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, ele já estava anunciando ali a vinda do Senhor Jesus, a volta de Jesus, né? E quando se fala da volta de Jesus, nos dias de hoje, irmão, muitos não acreditam, né? É como se falasse no ouvido e saísse no outro. Mas também lá no tempo de Noé, né? Quando Noé ali também falava que o Senhor iria mandar um dilúvio na terra e acabar com tudo, né? Ia matar todos os homens da terra e acabar com tudo. Aleluia. E assim o Senhor falou e aconteceu, né? E aconteceu o dilúvio. É tanto que o Senhor falou, olha, Noé, faz uma arca, né? Aleluia, né? E guarda a tua família e os animais que eu vou ali mandar para você, aleluia, guardar, né? O macho e a fêmea, né? E ali Noé guardou cada espécie de animal, aleluia, Jesus e a sua família guardou dentro da arca. E aí, irmão, aconteceu o dilúvio. E o que aconteceu no dilúvio? O dilúvio acabou com a cidade, acabou com tudo. Todos que zombavam, todos ali que muitas das vezes caçoavam caçoar, irmã, que eu falo é dar risada, é zombaria, né? Eles zombavam do que Noé falava. Noé falava, arrependei-vos também dos seus pecados, né? Eles também não acreditavam. Também é como se fosse nos dias de hoje também, né? E acabou, irmão, que eles depois, né, morreram todos. Quando o Senhor aí fez novamente a segunda aliança, depois de Noé aí
e viemos agora para o livro de Mateus, onde fala do Novo Testamento. Então, Deus mandou o seu Filho na terra para ensinar para os discípulos, escolher aqueles discípulos, esses discípulos que eu acabei de falar aqui, Pedro, Tiago, João, Judas, Iscariotes, né? Quem mais? Tiago, né? Mateus. Então foram 12 discípulos que o Senhor ali escolhera para aí pregar o Evangelho, para que toda criatura que nele crê, né, se arrependa dos seus pecados e volte-se para Cristo, né? Então, irmãos, pastor, o que você quer dizer com isso? Aleluia, Jesus. É porque aqui no capítulo de Mateus 10, no versículo 21, vai nos dizer assim: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E foi onde o Senhor me chamou muita atenção, porque nos dias de hoje é o que está acontecendo. Aleluia, Jesus, né? Não é história de carrochinha, é o que está acontecendo, irmãos. Aleluia, né? Mas também esse versículo nos traz o quê? Que é o Senhor falando para os discípulos que também aqueles que pregassem o seu evangelho, também eles iriam ter inimizade com os seus parentes. Vocês sabiam, não, que nós vamos ter inimizade com nossos próprios parentes? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que eles amam, muitos amam mais as trevas do que a luz. E quanto das vezes, irmão, você gostaria de estar aqui seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia, toda a sua parentela, toda a sua família, não é? A gente gostaria que eles estivessem. Quem já viu aquele ditado que diz assim: se eu pudesse eu colocaria Jesus dentro dos corações das pessoas. Eu pegava Jesus e falava assim, eu enfiava Jesus dentro delas. Não já deu vontade de você fazer isso? E que quando você vai pregar para aquela pessoa, vai falar de Jesus, do Evangelho, muitas das vezes, muitos não querem dar ouvido, muitos não querem escutar. Ou então, quando você vai dar um panfleto, aleluia, Jesus, muitos não querem pegar aquele panfleto. Não é assim? Fala, não quero. E mal eles sabem, irmão, que eles estão rejeitando o próprio Jesus Cristo, o Salvador, aquele que morreu por nós naquela cruz do Calvário. Mal as pessoas sabem, aleluia, que está rejeitando a palavra do Evangelho de Cristo. Mas agora o Senhor vai falar para os discípulos: vocês terão inimizade. Nós teremos inimizade com os governantes, nós teremos inimizade com os parentes. Porque talvez você, na sua casa, a maioria são evangélicos, mas os parentes já não são, né? Então o Senhor está falando para nós que sempre vai ter alguém para nós falar do nome dele. Sempre vai ter alguém para você abrir a sua boca e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sempre vai ter alguém, ou na tua casa, ou nos parentes, ou aí fora, que vai ter alguém para você pregar esse Evangelho. E eu estava ali com o Senhor, e o Senhor falava para mim, quando eu estava estudando essa palavra, Ele disse assim: pregue a minha palavra, fala para o meu povo, pregar o meu Evangelho, falar da vida do Senhor Jesus, falar que Jesus está voltando. Igreja, não se cale. Glória a Deus, aleluia. O Senhor hoje, nessa noite, Ele nos exorta, porque eu falei: Senhor, muitas das vezes, Pai, Tu dá uma palavra dura para o povo, e o Senhor falou
você não pregar a palavra do Senhor, se você não falar desse evangelho para aqueles, ainda que eles ouviu, mas não deu ouvido, mas continue falando. Continue pregando. Aleluia. Porque naquele dia, irmão, Deus não vai cobrar de nós. Porque eu creio que Deus vai dizer assim: eu chamei você para pregar meu evangelho, eu chamei você para pregar minha palavra, mas você não deu ouvidos, você não falou do meu nome, você não abriu a sua boca. Aleluia. Pastora, mas na minha casa a maioria já é conhecedor, mas você vai para a escola. Na escola sempre vai ter alguém que vai precisar ouvir a palavra. Mas você vai no curso sempre vai ter alguém que vai precisar da palavra. Você anda na rua também sempre vai ter alguém que precisa ouvir a palavra do evangelho. Aí o Senhor está falando para os discípulos: não se cale, vai, pregue para toda criatura, aleluia, Jesus. Aí ele diz lá em João, no capítulo 3, aleluia, no versículo, se eu não me engano, 18. Olha o que ele fala. Aleluia. Louvado seja Deus. Lá no capítulo de João, versículo... João 3... João 3, no versículo 18. Olha o que ele vai nos dizer. Porque ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia. Então, irmão, se nós pregarmos para esses e eles não crerem, vai vir a condenação. Aleluia, vai vir a condenação para esses, os incrédulos que não creram no Senhor Jesus Cristo, que não acreditaram, aleluia, Jesus, que Ele viria buscar a sua igreja. É como nos tempos de hoje, muitos falam, aleluia, desde criança que eu ouço que Jesus está voltando, mas ele fala lá em Mateus 24, quando estivesse perto, iriam acontecer essas coisas nos dias de hoje que está acontecendo. Então ele está nos alertando. A condenação vai vir para os incrédulos. Os incrédulos que não acreditam. Aleluia. Louvado seja Deus. Né? Então, irmão, não vai adiantar. Mais adiante, em 2 Coríntios, que eu gosto de ir na palavra. 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim. Vou ler do 15 em diante. Porque para Deus somos o perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. Para essas coisas, quem é idôneo? Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha aí, irmãos. Olha o que o Senhor está falando na palavra dele. Aqui Paulo, aleluia, falando que Deus chamou Paulo, né? Aleluia. E Paulo foi ministro de Deus. E ele pregava o evangelho, ele pregava a palavra da verdade, da justiça. Ele não passava
a mão na cabeça. Ele pregava aquilo que o Espírito Santo de Deus mandava. Então, hoje em dia, nós vemos que as pessoas, muitos apóstolos, está ali no capítulo onde fala ali em Isaías, no capítulo 1, versículo 22, fala que eles estão misturando a água com vinho. O que é misturar água com vinho? Eles estão inventando as suas invenções. Aí o Senhor, pastora, mas o que você quer falar com isso? É porque, irmão, ali no capítulo de Mateus, no capítulo 10 de Mateus, o Senhor estava ensinando para os discípulos: olha, vocês pregam a palavra da verdade. Aí ele vai dizer, a palavra da verdade para nós, sabe o que é para nós falar para as pessoas? Nós não temos que inventar história, nós não temos, aleluia, que querer fazer bonito para as pessoas, não precisa muita enfeite, aleluia, para pregar o evangelho, porque hoje é um tal de invenção, é um tal de controvérsia na palavra do Senhor. Aí Paulo está dizendo assim: olha, pregue, aleluia, a verdade. Antes, aleluia, pregue a verdade, sem falsificação, irmão. Glória a Deus. Sem inventar moda, Porque hoje está um tal de inventar moda na palavra, até nos dias de hoje. Aleluia. E é isso que o Senhor não quer. O Senhor falava para os discípulos ali: prega o meu evangelho, vai lá, prega. Aquele que crê, olha o que o Senhor fala: aquele que crê, que dê ouvidos, aleluia, vai ser salvo. Mas aquele que não crê e não dê ouvido, o que o Senhor fala? Vai ser condenado. É para nós pregar a palavra. Ele está falando: pregue a palavra da verdade sem falsificação. Paulo dizendo aqui. Aleluia. E nós teremos inimizade. Por que nós teremos inimizade? Porque a palavra da verdade, ela vai constranger as pessoas. Muitas das vezes ela vai doer na pessoa. Aleluia. Então, não tem como você ou eu misturar, Porque os apóstolos ali de Coríntios, eles queriam, aleluia, misturar o vinho com a água, para talvez aumentar o negócio. Ou, não tem como você misturar vinho com água. O vinho, irmão, simboliza muitas coisas na Bíblia. Simboliza o sangue, simboliza a alegria, simboliza o sangue de Jesus Cristo, Mas se você pegar água e misturar com vinho, não vai dar certo. Então, o que o Senhor está falando? Que eles queriam, Paulo dizendo aqui, que eles queriam inventar, invenções, eles fazem invenções. Aí é o que o Senhor está falando nos dias de hoje, porque o evangelho é simples. O que o Senhor falou para os discípulos, para aqueles 12 discípulos? Ele falou assim: vai lá, prega o meu evangelho. Ele não falou para inventar coisa, Aí ele fala assim: prega o quê? O que é para pregar? Prega sobre o reino de Deus. Glória a Deus. O que é pregar o reino de Deus? É pregar a verdade, sem falsificação, sem mentira. Pregar o que está na palavra. Aí o João Batista, irmão, ele falava o quê? Arrependei-vos, que o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Não era assim que ele falava? E por que hoje o povo quer inventar não sei quantas coisas para pregar a palavra, para falar na rua, para falar para alguém: olha, Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida. É isso que você tem que falar. Se arrependa, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Aí se nós lermos também lá em Tiago,
irmão, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, 4. Vamos ler. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Olha o que ele está falando: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Olha aí o que o Senhor está falando. Olha aí que Paulo aqui está aqui em Timóteo falando, né, demonstrando Paulo ali falando para Timóteo: Timóteo, pregues a minha palavra, né? Paulo está exortando a Timóteo para que ele pregue a palavra. Aí ele diz assim: fora de tempo, no tempo, a tempo e fora de tempo. Então, ele está falando: não importa o lugar onde você esteja, não importa se é na igreja, não importa se é no ônibus, não importa se é no curso, não importa se é na escola, né? Não importa o lugar que você esteja, ele está falando: pregue a minha palavra, que é para pregar a palavra do Senhor. Nem que seja para repreender, exortar, ensinar, né? Com toda a longanimidade e doutrina. O que é a doutrina, irmão? Da palavra. Aleluia. É o ensinamento que o Senhor ali deu para os seus discípulos. Então, o que você tem aprendido dentro da casa do Senhor, você vai ensinar para aqueles lá fora também. O que você tem ouvido aqui, o que você tem aprendido, é para você abrir a sua boca, né? E que seja para exortar, que seja para ensinar, ou que seja para repreender também. Por exemplo, se está no caminho mau, você vai repreender e falar: olha, esse caminho aí não é de Deus. Volta para o caminho de Deus, o caminho do bem, o caminho certo. Então ele está falando, aleluia, né? Aqui em 2 Timóteo também, no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: por que nós temos que pregar a palavra? Por que nós temos que pregar a doutrina da palavra, meus irmãos? Aleluia. Porque nós estamos num tempo da apostasia e muitos apostatarão desse tempo agora, esse tempo de hoje. Aí ele vai nos dizer aqui no capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículo do 1 ao 2. Olha o que ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu gosto de ir na Bíblia, na palavra, para que os irmãos venham ver
ver que está na palavra do Evangelho. Então o Senhor vai nos dizer aqui. Por que Paulo falou para Timóteo? Né? Timóteo, pregue a minha palavra, porque vai chegar esse dia que apostatarão da fé. Muitos apostatarão da fé. Muitos irmãos vão ser mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Muitos serão presunçosos, muitos serão, alguns homens, né? Haverá, como diz a Bíblia aqui, amante de si mesmo. Muitos blasfemos, desobedientes a pais e mães, que blasfema contra o nome do Senhor Jesus, né? Muitos profanos. Aí o Senhor está falando o quê? Para nós falar a santa doutrina da palavra. Glória a Deus. Porque nos dias de hoje, muitos, aleluia, só fala, né, de bênção, de milagre, de cura. Aqui também tem, glória a Deus, tem cura, tem bênção, tem milagre, tem unção, tem o poder do Espírito Santo aqui. Para a glória do Senhor, louva a Deus por isso. Não tem faltado a presença do Senhor. Porque eu falo para Deus, Deus, que a tua presença reina neste lugar, que não venha faltar a tua presença na minha vida e na vida dos irmãos, nessa igrejinha pequena, mas a presença do Senhor é aqui. Mas o que está acontecendo? Em muitos lugares hoje não está tendo mais doutrina da palavra de Deus, não está tendo mais o ensinamento da doutrina da palavra do Senhor. Então o que o Senhor ensinou ali para aqueles discípulos era a doutrina da sua palavra. O Senhor estava falando para eles, para que eles levassem o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, o que você tem aprendido? Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa. Nos dias de hoje, deixa eu falar algo para você de Deus, do Espírito de Deus. Vai ter tempos que você vai se encontrar sozinho, você e o Espírito Santo, você e Deus. Porque muitas das vezes você pensa, ou eu também penso, as pessoas que servem a Deus, pensam que nós vamos estar ali arrodeados de pessoas. Mas vai ter tempos em nossas vidas que nós vai estar só eu e você e Deus. Está entendendo o que o Senhor está falando? Glória a Deus. Aleluia. Porque muitos, nós que somos chamados pelo nome, aleluia, porque a Bíblia fala isso, que nós somos chamados pelo nome. O teu nome e o meu está escrito no livro da vida. Nós somos chamados, aleluia, pelo nome. O teu nome está escrito lá, no livro da vida. E muitas das vezes, quando Paulo escreveu uma carta para Timóteo dizendo, olha, o Teófilo me deixou. Teófilo era outro discípulo, outro ministro, um apóstolo que ajudava Paulo. Ele ajudava Paulo. E ali, irmãos, quando Paulo mais precisou, ele abandonou Paulo. Ele largou Paulo. Mas nem por isso, deixa o Senhor está falando para nós. Se alguém te abandonar, alguém te largar, ele está falando nem por isso, aleluia, Jesus. Paulo não deixou de levar o evangelho do Senhor. Paulo não abandonou a Cristo. É isso que ele está falando. Ainda que alguém te deixe, ainda que teus parentes, aleluia, não entendam, ele está falando, nem por isso você deixa de pregar o meu evangelho, nem por isso você deixa de pregar a minha doutrina, nem por isso você me abandona, aleluia, Jesus. Não abandone a Cristo. Porque, irmão, Paulo também, ele se encontrou sozinho. Aleluia. Ele foi preso, Paulo foi preso também. Aleluia. Mas também
também ele disse: eu combati um bom combate. Glória a Deus, aleluia. Eu venci a carreira. Eu, aleluia, né? Aí ele disse assim: aquele que venceu, darei a coroa da vida. Não está escrito assim na palavra? Aquele que venceu, darei a coroa da vida. Ele está falando: aquele que vencer, aleluia, né? Louvado seja Deus. Porque o que o Senhor está falando nessa noite? Vai ter pessoas que muitos vão voltar para trás. É isso que o Senhor está falando. Muitos vão voltar para trás. Mas Paulo não voltou, ele continuou. Ele continuou a sua carreira, ele continuou pregando o evangelho, ele continuou. Vai ter tempo que você vai andar sozinho, preste atenção. Eita Deus, é forte. Vai ter tempo que Deus, aleluia, você vai se sentir só, mas você não vai estar só. A gente só está só quando a gente não tem Deus, mas quando a gente tem Deus, a gente não está sozinho. Aleluia, Jesus. Porque ali pessoas também abandonaram Paulo, abandonaram Timóteo. Aleluia, mas ele continuou na sua carreira, ele continuou firme no evangelho, ele não desistiu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque deixa eu te falar uma coisa, amado. Vai ter pessoas da família nossa que não vai querer servir a Cristo. Aí você diz: pastora, mas é promessa. Deus fala: se tu crer, será salvo tu e a tua casa. Nós cremos, mas se a pessoa não quiser, Deus não obriga a pessoa a querer servir a Cristo. Por mais que você já fale, por mais que você pregue, por mais que você fale do evangelho, por mais que você fale para ela: olha, Jesus está voltando. Mas se ela não quer, Deus não tem como obrigá-la a servir a Ele, porque Jesus, irmão, Ele não obriga ninguém a servir a Ele. Aí o que Ele está falando? Mesmo assim, continue pregando o meu evangelho, continue pregando a minha palavra, continue falando do meu nome. Porque todo aquele que crê, aleluia, no Filho unigênito de Deus, aleluia, está salvo. Mas aquele que não crê, aleluia, já está condenado. Porque primeiro, para a gente seguir a Cristo, nós temos que crer nele. Não tem como você seguir alguma coisa se você não acredita, se você não crê. Aí onde que está, né, irmão? A nossa vontade, a minha e a tua, era que nossa família toda entrasse no reino de Deus. Quem não queria estar lá feliz com a família toda no reino de Jesus Cristo? Mas nem todos. Lembra lá em Mateus no capítulo 24? Eu te mostro. Vamos abrir lá para nós ver? Mateus 24, que fala a palavra? Não sou eu que digo, mas sim o Senhor. Infelizmente, mas ele está falando aqui para nós perseverarmos até o fim. Ele fala assim: aquele que perseverar até o fim, eu darei a coroa da vida. Porque aquele que é para a vida é para a vida, e aquele que é para a morte é para a morte. Aleluia. Olha o que ele diz aqui. Louvado seja Deus. Ele diz assim, ó, porque, vamos ler aqui.
Peraí, irmão, porque o 24 é bem grande. Deixa eu... Aqui no 40, amém? No versículo 40, que diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Olha aí. Lembra quando o Senhor estava falando aqui para nós, o Espírito Santo falando, que muitos, mesmo da nossa família, né, alguns ficarão, outros subirão, mas aqueles que querem Jesus, aqueles que querem ser salvos, né? Porque se ele falou assim, ó, então 2, no versículo 40, Mateus 24, versículo 40, então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Aí você diz assim, pastora, mas não eram os 2 que estavam no campo? Não eram os 2 para subir? Porque se Deus falou isso é porque Ele já sabe, tá entendendo? Pode ter 2 irmãos, 2 irmãs, uma será levada, a outra fica. O irmão será levado, o outro fica. A mulher e o marido, aí fala adiante. 2 estarão moendo no moinho. Olha aí, 2, por exemplo, 2 mulheres, 2 irmãs estarão moendo no moinho. Aí que ele diz assim, uma será levada e a outra será deixada. Tá vendo? Não é a pastora que está falando, é a Bíblia. Aí ele diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir vosso Senhor. Então ele está falando, irmão, aleluia, Jesus, que não para que nós não venhamos se enganar. Para que nós não venhamos se enganar. Porque por mais que você ora, eu oro, os irmãos oram, mas Deus só vai salvar aquele que quer. Eu não vou mentir para você, não vou ser hipócrita de falar para você, irmã, você ora por Beltrano, Cicrano. É igual eu tenho meus filhos. Eu orei para que eles viessem conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho. Mas eu não sei, eu creio em nome de Jesus que eles vão subir. Mas eu não sei até lá o que pode acontecer. Só Deus. Será que até a vida de Cristo vão estar firmes em Jesus? A salvação é questão de querer. Igual Paulo. Paulo passou a tribulação, sofrimento, e o Evangelho, você vai ter inimizades com o mundo, com os próprios parentes dentro de casa. Nós lemos aqui em Mateus 10, versículo 21, que nós teremos, né, ali inimizades. Aí você diz, pastora, não é fácil. Não vai ser fácil mesmo. Se nós quisermos herdar o reino de Deus, nós vamos passar, irmão, por muitas coisas aqui na terra. Nós vamos passar por aflições, atribulações. Talvez nós não queremos ouvir essa palavra, né? Que nós vamos passar. É Deus nos avisando, ó. Aqueles meus que eu chamo, que tem o nome escrito no livro da vida, porque assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por que Deus falou essa parábola aí, esse versículo, irmão? Porque Ele já sabe que muitos, aleluia, não vão suportar. Sabe o que vai acontecer? Vai voltar para trás. Só vai ficar aqueles mesmos que realmente são escolhidos, porque Paulo era escolhido. Esses 12 discípulos, em Mateus capítulo 10,
eram escolhidos. Você já viu dizer, eu sempre falar que é verdade. Você já viu aqueles crentes que é só fogo de palha? Se você for crente fogo de palha, meu amigo, você não vai suportar. Não suporta. Sabe os crentes fogo de palha? É aqueles que, ele atiça ali o fogo, toca, coloca fogo na palha, a palha, o fogo sobe. Daqui quando vem a luta, o problema, a situação, as adversidades, a perseguição, aí o fogo apaga. É bem assim. Por que apaga, pastora? Porque ele não está firme na rocha, igual aquela casa. A casa tem que estar firme na rocha. Tinha 3 casas. Aleluia. Uma casa de areia, outra de palha e outra de pedra. Veio o lobo. Estou contando uma historinha. Veio o lobo, soprou, o fogo na de palha, queimou, acabou. Aleluia. Veio uma tempestade, aleluia. A areia, que era a casa de areia, desmanchou. O vento, a tempestade e o vento levou, destruiu a de areia. Depois o lobo volta, vai lá tentar derrubar a de pedra. Então ele pegava um pau e tentava, batia para entrar para destruir a casinha de pedra, feita na rocha. Não destruiu, continuou de pé. Aí eu digo para você, assim é o escolhido. Assim é os que estão verdadeiramente, aleluia, ali firme na rocha. E quem é essa rocha? Jesus. Porque pode acontecer o que acontecer, mas você não desiste do Evangelho. Você não desiste de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está falando, eu sei em quem eu tenho acreditado. Então não adianta. E você já viu, irmão, daqueles crentes? Eu falo mesmo porque aqui já apareceu e eu já conheço, já tenho tempo no Evangelho. Não só aqui nessa igreja, mas na outra igreja que eu congregava. Aqui mesmo já aconteceu. Tinha uma jovem que ela falava para mim assim, pastor, eu quero evangelizar. Pastor, eu quero evangelizar. Ela tanto me encheu a paciência. Falei, irmã, para nós evangelizar, vamos orar primeiro, que eu faço assim, oro, jejum primeiro, para nós poder ir evangelizar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Porque eu sei que quando você sai aí fora para pregar aqui é fácil, pregar para crente, quando você prega a doutrina para os santos, eles escutam e eles têm a salvação. Aleluia, Jesus. E nós temos que pregar, aleluia, para os pecadores também. Nós temos que pregar para os santos, que somos o povo de Deus. Eu estou falando dos santos, não é crente meia boca não, que fala que é crente não é. Porque crente até o diabo é, viu, irmão? Coloca a Bíblia debaixo do braço e diz que é crente. Eu estou falando os santos da terra, os remanescentes. Olha, irmão, preste atenção. Quando Deus fala santos da terra, são os remanescentes. O que é os remanescentes? É aquele que prega a verdade, é aqueles que tá ali, de joelhos dobrados. Aleluia.
Passa o que passar, mas está ali com Cristo Jesus. Não abandona o Evangelho. Aleluia. Que serve a Deus verdadeiramente, que serve a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa irmã, ela falava para mim, eu quero ir. Eu falei, tá bom, irmão, então vamos orar, vamos jejuar e nós vamos. Você quer tanto, né? Irmão, quando a gente foi evangelizar, a primeira coisa, nós fomos numa praça lá pro lado do Remo. Tinha muitas pessoas lá que usa tópico, né? Tópico, vocês sabem o que é droga, né? Então, muitas pessoas ali, jovens, e ali eu evangelizando, pregando ali o evangelho para aquelas jovens, as pessoas que estavam. E aí eu falei para ele, prega ali para aquele rapaz enquanto eu estou aqui, vai lá e fala de Jesus. E ali, mesmo a gente estando preparado, mesmo a gente estando ali no evangelho, mesmo a gente lendo a palavra do Senhor, porque essa irmã, ela era dotada na palavra, ela era sábia na palavra. Só que aí ela estava pregando com um rapaz, depois chegou outro. E essas pessoas, elas também eram conhecedoras da palavra. E aí eles começaram a questionar com ela, porque eles queriam saber outras coisas lá do tempo de Israel, dos judeus. E aí eles começaram a falar um monte de coisa lá que ela não soube responder. E aí, irmão, o outro, daqui a pouco, o outro queria contender com o outro, porque o inimigo, né, entrou e queria discutir com o outro, querer dar confusão mesmo. E eu estava pregando lá e eu falei, dá licença aí que eu vou lá. Quando eu chego lá, eu cheguei e falei, moço, então, o que está acontecendo? Aí o rapaz falou, não, é porque eu fiz uma pergunta para ela e ela não soube responder. E o outro falou, não, mas ele está errado porque ele está perguntando essa pergunta, mas eu já expliquei para ele está falando que não é. Olha só. E aí, irmão, olha o que aconteceu. Aí eu peguei, esperei eles falar, depois eu fui lá e expliquei, né? Porque eles falavam, aí lembrei agora, sabe o que eles estavam perguntando? Das 12 tribos, né? Cada tribo, né? Cada homem que Deus mandou ela escolher, cada homem para 12 tribos. Seria 12 tribos, 12 homens. Cada homem tinha um nome de uma tribo, né? Então eu expliquei para ele. Aí tinha essas tribos aí na Bíblia, está escrito, eu fui lá e expliquei, mas eu não vou entrar em detalhe porque eu estou em outra palavra, só para os irmãos entenderem. A essa irmã, depois do acontecido, eu vi que ela não quis mais sair para evangelizar. Eu falei, irmão, vamos lá de novo, foi tão legal. Porque eu sou assim, irmão. Eu já evangelizei, eu sei o que é evangelismo, né? Então assim, você vai ter que ter sabedoria, né? E principalmente você está cheio do Espírito Santo de Deus, para poder você evangelizar as pessoas. Porque vai ter sempre um ali que vai querer fazer perguntas, ou até mesmo querer te envergonhar, porque é o próprio inimigo que faz isso. Mas o que o Senhor está falando com isso? O que Ele falou aqui para nós em Mateus 10? Que nós ia ter inimizade com o governo, que nós ia ter inimizade